Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, caro ouvinte e telespectador. Seja bem-vindo a mais um programa Os Pontos de Fernando Lima, o programa que semana sim, traz em análise os principais acontecimentos da semana. Uma semana, então, que continua a ser marcada por estas mexidas no xadrez político neste novo ciclo de governação do presidente Filipe Nyusi. São assuntos que vamos abordar ao longo deste programa, mas antes mesmo de avançarmos para as questões eleitas para esta noite, para já saúdo Fernando Lima. Boa noite. Boa noite. Lima escolheu como assunto da semana esta derrapagem do crédito mal parado no último trimestre de 2019. Isto vem no último boletim do Banco de Moçambique e não são boas notícias, mas não é nada de admirar. Nós estamos em crise económica. Uma parte da crise económica reflete-se nas empresas, reflete-se nas pessoas que contraíram crédito junto da banca. Ora, o aumento das taxas de juro e também o facto de muitos projetos terem sussurrado resulta em que muitos dos mutualistas não estão a conseguir honrar os seus compromissos. Agora, os números do último trimestre não deixam de ser preocupantes. No geral, há uma taxa de incumprimento na ordem dos 11%, quanto à taxa prudencial, portanto, aquilo que é recomendado como teto do crédito em incumprimento, anda nos 5%, mas, por exemplo, temos 4 bancos que ultrapassam largamente esta média dos 11%, nomeadamente o UBA, que tem 37,7% de crédito mal parado, o BNI, que tem 28,17% de crédito mal parado, o GAPI, que tem 24,9%, e o Banco Oportunidade, que tem créditos em incumprimento no valor, em relação à sua carteira, no valor de 21%. Portanto, isto são notícias preocupantes e também significam um crescimento exponencial em relação ao trimestre anterior. De qualquer forma, é um assunto que terá que ser acompanhado e certamente que o Banco Central está a acompanhar isto com o devido rigor. Muito bem, Lima, vamos avançar para os assuntos que elegemos para esta noite, a começar por esta, não sei se vamos chamar de guerra de protagonismo entre os governadores e os secretários de Estado na província. É menos de uma semana depois da apresentação dos secretários de Estado nas províncias. Parece que esta luta pelo protagonismo com os governadores já começou. Lima, aqueles comunicados de imprensa alusivos à abertura do ano letivo foram, no mínimo, surreais. Não só surreais, como lamentáveis de mau gosto. Porque aqui põem-se duas questões que me parecem importantes. Uma que é, todos estavam cientes das enfermidades porque passava o pacote de descentralização. Portanto, à partida, sabíamos que haveria estes conflitos, estes choques, e, portanto, tivemos vários meses para nos preparar. Quando eu digo tivemos vários meses, significa as autoridades relevantes tiveram muitos meses para introduzir as devidas orientações, as resoluções, enfim, uma série de normativos que poderiam antecipar estas questões. Um segundo aspecto, e esse também é difícil de prever, tem a ver com as personalidades depois das pessoas nomeadas. Por exemplo, e para personalizar problemas, o Pio Matos é um governador da Zambésia. Nós sabemos que é uma pessoa com uma personalidade forte, é uma pessoa com carisma, é uma pessoa com grande
grande apoio popular, estamos a imaginar o Pio Matos dar de bandeja uma série de, não só de mordomias, mas sobretudo o poder real, mas numa situação em que é percebido que ele é um governador eleito e o secretário de Estado é um secretário de Estado nomeado, em que o protagonismo e a figura forte na Zambésia é ele e não a secretária de Estado. Portanto, sabíamos à partida que haveria ali um conflito e isto pode ser replicado para outras províncias. Portanto, esta parte é incontornável e por isso é que surgem digamos, capítulos de telenovela trágico-cómica, de um vai fazer o início do ano letivo num distrito, o outro faz na capital. Aliás, ontem quinta-feira, saiu um comunicado a dizer que as cerimónias de Estado são lideradas pelo secretário de Estado. Isto é uma tentativa, mas o mal já está feito. Mas é uma tentativa de clarificar que não é o governador que ocorre a estas cerimónias, mas é o secretário de Estado, que é discutível, mas tudo bem. É o Ministério de Tutela. O Ministério de Tutela tem estes poderes. Não sei se aqui em Maputo a secretária de Estado e o governador vão todos ao Gazametine em Marraquém, mas é outra pequena guerra de protagonismo, mas é um acontecimento muito popular, as cerimónias de abertura do Festival do Canho, e, portanto, talvez ambas as figuras queiram ficar na fotografia, mas me parece que há uma grande impreparação e, do meu ponto de vista, uma parte destas questões poderiam ser evitadas. Isto dá claramente esta ideia de uma governação de improviso, em que as pessoas vão ao terreno e não estão muito esclarecidas sobre o que é que efetivamente devem fazer. Não só dá a ideia de improviso, como também mostra que os fatos encomendados no alfaiate eram para determinadas pessoas e depois, à última da hora, essas pessoas não compareceram na alfaiataria para levantar o fato. E são novos protagonismos. Neste caso, todos usam a mesma camisola interior, todos usam camisola interior de cor vermelha, mas mesmo assim, usando todos camisola interior igual, parece que os fatos têm ali alguns problemas. Mais uma vez, repito, não percebo porque estes problemas em relação à separação ou à segregação de poderes. Porque depois estas questões do protagonismo, das mordomias, são questões secundárias. O importante é que os poderes sejam segregados, separados e hierarquizados para não se criar confusões. Mas eu estou certo que o facto de haver personalidades tão díspares vai criar sempre esses problemas. Não é só a província da Zambésia. Muito trabalho parece que terá o Ministério da Administração Estatal e Função Pública, que de tempos em tempos terá que emitir ofícios. Pelos vistos, enquanto em todos os ministérios parece que as pessoas estão a funcionar, digamos, ao relentim, em termos de estarem a conhecer ainda os cantos à casa, a ministra da Administração Estatal já foi obrigada a entrar em velocidade de cruzeiro, porque os seus desafios e as solicitações para intervir estão em cima da sua secretária, e é para si que olham cada vez que há um problema desta natureza. Esta semana, Lima, foi marcada por cerimônias de apresentação nas províncias dos secretários de Estado. Que ilações é que tirou destes eventos, destes discursos? Alguns dos secretários de Estado dizem que vão apostar na agricultura para o desenvolvimento das províncias, áreas certamente fora da sua alçada. Isto é mais do mesmo, Armando. Talvez os próprios secretários de Estado
tal como aquela secretária de Estado que foi visitar os afetados pelas cheias, talvez esses que fizeram esses discursos não leram bem a pauta, ou seja, não estudaram bem todas as balizas que, de algum modo, delimitam os seus poderes, as suas funções, as suas atividades e, portanto, estiveram a extrapolar sobre aquilo que fazem ou que não devem fazer. O que, tendo nós uma imprensa minimamente exigente, depois ficam mal na fotografia porque são apanhados em contradição, logo invadindo áreas e terrenos que não são da sua conta. Muito bem, certamente que os próximos dias, as próximas semanas irão nos dar... Os próximos meses, eventualmente os próximos anos, e em alguns casos, estou certo e não sou sequer vidente, alguns secretários de Estado terão que ser removidos, e é mais fácil remover um secretário de Estado que um governador, terão que ser removidos porque haverá certamente conflitos agravados que ditarão a substituição das mesmas, dessas pessoas envolvidas em questões, digamos que começam a ser insanáveis, porque aqui ainda há mais um elemento que vai confusionar, usamos esse termo, a situação. Qual é o papel do primeiro secretário do Partido Frelimo? Porque o primeiro secretário até agora tem estado fora da fotografia, mas quando o primeiro secretário começar a agigantar as asas, aqui também vai haver problemas. Ou seja, ou o secretário do partido fica esta figura meio cinzenta que não intervém, o que habitualmente não é o caso. Os primeiros secretários também gostam do seu protagonismo, gostam de aparecer, gostam de fazer pronunciamentos políticos, o que é mais um elemento no cocktail para criar confusão nas províncias. Mas, em última análise, é assim. Isto é um aprendizado para todos. Não é que tem que ser mau de todo. Também se aprende com este tipo de conflitos, confusões, indecisões, falta de clareza. Muito bem. Esta semana foi também marcada pela colocação, digamos assim, de novas peças no xadrez de Filipe Nyusi para o presente quinquênio. O presidente extinguiu 2 ministérios, nomeadamente o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social e o Ministério da Juventude e Desportos, e criou o Ministério do Trabalho e Segurança Social e depois a Secretaria do Estado da Juventude e Emprego e Secretaria do Estado de Desportos. Lima, que máquina é esta que Filipe Nyusi está a montar? Bem, em primeiro lugar, e ainda não saíram os despachos ou os decretos orgânicos em relação às novas estruturas criadas, nomeadamente estas 2 secretarias de Estado, mas eu estou seguro, e isto de acordo com aquilo que foi anunciado, quer durante a campanha, quer nos discursos inaugurais, que o emprego e a juventude estará muito sobre a alçada da presidência da República. Quanto aos desportos, por exemplo, há a questão que será certamente colocada: se a Secretaria de Estado terá autonomia plena e, portanto, mas hierarquicamente é inferior à categoria de Ministério, ou se a própria Secretaria de Estado do Desporto se terá uma outra entidade a tutelá-la, nomeadamente o Ministério da Cultura e Turismo ou o Ministério de Educação. Claro que também finalmente foi anunciado o Ministro dos Antigos Combatentes. Eu gostaria, e aquilo que eu gosto não tem que ser aquilo que é feito, mas que os antigos combatentes fossem uma mera Secretaria de Estado ou uma mera Direção Nacional dentro do Ministério da Defesa, uma vez que até agora
o Ministério dos Combatentes, e não tem conseguido, devo dizer, não tem conseguido. O problema ou a principal tarefa do Ministério dos Combatentes é resolver o problema das pensões dos antigos combatentes, das várias guerras, dos vários conflitos, da luta de libertação nacional, e é lamentável que 40 anos depois continuamos com todos estes pendentes e tínhamos que ter um Ministério para os resolver. Pois, Filipe Nunes foi, tanto ressuscitar esta figura de Secretaria de Estado. O que é que, em termos concretos, no dia a dia, isto vai significar a passagem, portanto, de um Ministério para uma Secretaria de Estado? O que é que o país ganha, o que é que o país perde em termos concretos para o funcionamento diário? Em termos conceptuais, um dos sinais que está a ser dado é uma tentativa, embora seja uma tentativa magrinha, de mostrar que há uma intenção de emagrecer a estrutura ministerial, o que em si é muito bom. Dois, claramente, e isto já é um problema moçambicano, a interpretação do cidadão comum, e mesmo ao nível das estruturas, vai ser, afinal, a juventude e emprego não é tão importante, o desporto não é tão importante. Não. Em relação à juventude e o emprego, a garantia que é dada pelo chefe do governo, portanto o Presidente da República, é que será, digamos, uma superestrutura sob a sua alçada, ou seja, o emprego foi uma questão central na campanha eleitoral e vai ser, a promessa é essa, vai ser uma grande preocupação neste quinquênio. Portanto, na prática, não há nenhuma desvalorização destes dois pelouros. Claro que o desporto, estruturalmente, podemos dizer que sim, uma vez que não é ministério, mas também aqui é preciso compreender outra questão não menos importante. O desporto é algo que é feito pelas coletividades, pelas escolas, pelos clubes, pelas federações. O governo deve ter um papel de intervenção mínima. Eu sei que muita gente no desporto está sempre a apelar à intervenção no governo. Quanto a mim, erradamente. Inclusivamente, é contra estatutos internacionais das federações a intervenção dos governos nas federações. Portanto, parece-me uma percepção correta de, digamos, minimizar em termos de estrutura o protagonismo do desporto, embora todos reconheçamos que o desporto é extremamente importante, mas para o desporto ser importante não tem que ser liderado por um ministério. São duas coisas completamente diferentes. Quando chegou ao poder em 2015, o Presidente Nunes extinguiu o então Ministério do Trabalho para criar o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social. Agora extinguiu este Ministério, portanto, do Trabalho, Emprego e Segurança Social para criar o Ministério do Trabalho e Segurança Social. Lima, vê alguma estratégia consistente nessas mexidas do Presidente? Vejo, porque a razão, primeiro, no primeiro mandato, ao enfatizar-se o elemento emprego, era exatamente para mostrar que o emprego era tão importante como a relação ou a gestão do trabalho, ou seja, daqueles que não só trabalham por conta de outrem, mas também dos próprios empregadores. Ao extrair-se o emprego do Ministério do Trabalho e ao equipará-lo ou colocá-lo ao lado da juventude, penso que é uma mensagem muito forte, ou seja, há uma preocupação em relação à juventude e há uma preocupação em relação ao emprego para a juventude. Agora, se isto vai ser conseguido, é uma carta em branco. Dois, eu tenho muitas dúvidas sobre aqueles números que o Ministério do Trabalho divulgava regularmente sobre a criação
sobre a criação do emprego, aquilo que eu sinto e que vejo das sedes distritais, dos próprios centros urbanos, é que há cada vez mais trabalho informal, emprego informal, e esses postos de trabalho criados eu não os conheço, mas também não conheço nenhum trabalho de pesquisa feito para testarmos a veracidade de todas essas centenas de milhares de postos de trabalho que foram criados nos últimos 5 anos. Estas mexidas cíclicas, quando chega este presidente, muda este ministério, não baralham o funcionamento do Estado? Sim e não. Não baralham se corresponderem a ideias-chave, a ideias centrais que correspondem a uma visão de coerência e de fundo em relação àquilo que se pretende da máquina governativa. Serão confusas e serão estéreis se for apenas uma medida cosmética e não passar disso. De qualquer forma, não me parece que tenha havido demasiadas, quer nos primeiros 5 anos, quer neste novo quinquênio, demasiadas mexidas. Mas, quando se criou o Ministério do Desenvolvimento Rural e tendo acoplado a si o ambiente, a conservação e a terra, penso que foi uma aposta ganha, porque foi um dos ministérios que teve um dos maiores performances e um ministério que fez, digamos, a viragem no sentido de a conservação finalmente ter entrado na agenda nacional. Se nós olharmos para trás, inclusivamente, tínhamos este ministério nos primórdios, era um ministério financiado pela cooperação internacional. Era quase como um ministério extraterrestre. Não foi o único. Já tivemos um Ministério da Mulher que era essencialmente também financiado pelas Nações Unidas, ou seja, era o Ministério do politicamente correto. Como temos que lidar para os assuntos, dar grande importância aos assuntos da mulher, como é preciso tomar estas medidas de correção social em relação ao elemento mulher, criou-se o Ministério da Mulher sem orçamento. Então, era a cooperação internacional que colocava o orçamento neste Ministério da Mulher, situação idêntica em relação à conservação e ao ambiente. Penso que foi ultrapassada esta fase, mas a própria cooperação e os fundos da cooperação estão dentro do Ministério, mas não são necessariamente o motor central deste Ministério. Ainda não temos vice-ministros? Não temos vice-ministros e eu espero bem que alguém se esqueça de nomear vice-ministros. Até assim, porque estamos a falar de emagrecer a estrutura... Emagrecer, posso ser chamado de um orçamentista de mercearia, que estou a fazer as contas a gabinetes, a Mercedes, a protocolos, a seguranças. Mas a questão não é o problema da mercearia, de mais Mercedes, menos Mercedes, embora sejam relevantes. A questão é, será mesmo que os vice-ministros são estas pessoas importantes na máquina governativa, na máquina do Ministério? Mais, se queremos ser concretos e se formos olhar para aspectos concretos, também tivemos guerras de protagonismos nos ministérios, tivemos vice-ministros completamente irrelevantes. Até hoje ainda estou para saber o que é que fazia o vice-ministro, já que o vice-ministro não carrega a pasta do ministro. Há pessoas, há carregadores de pasta para o vice-ministro e para o ministro, e foi mais um encargo para o Estado. Portanto, a minha visão e perspectiva é, se o vice-ministro não é para descentralizar, para abarcar uma área específica da governação naquele ministério particular, é completamente
é completamente irrelevante. Mas os próprios ministérios, em termos de gestão corrente, não de políticas, mas de gestão corrente dos assuntos do Ministério, têm um secretário permanente. E a ideia da criação do secretário permanente é exatamente fazer a gestão do Ministério e libertar o responsável político do Ministério para os programas deste setor específico. Portanto, é assim, caso a caso, é eventualmente necessário que haja um vice-ministro. Mas eu acho que deve ser uma questão casuística em função da complexidade de cada um dos ministérios e não uma prática digamos, generalizada de se nomearem vice-ministros para todos os ministérios. Vamos encerrar este assunto sobre as mexidas no governo, tanto com estas mexidas, passo a redundância, que marcam também esta semana. Omar Mitá saiu da ENH e, portanto, deu a presidência do Conselho de Administração a Estevão Tomás Rafael. Até que ponto é que é estratégica a substituição de Omar Mitá por Estevão Padley? Começando pela última parte da pergunta, claramente é estratégica. E porquê? A resposta deu-a o próprio Primeiro-Ministro na cerimónia de impulsamento do novo titular desta empresa pública muito relevante em toda a conjuntura do petróleo e gás em Moçambique. Qual é a questão central que está em cima da mesa? Estamos quase a iniciar a exploração no bloco de gás, no bloco 1 e 4, e a ENH continua a ser o parente pobre na exploração do gás. Ou seja, temos todos os outros parceiros com os seus financiamentos alinhados, com os bancos e com os sindicatos bancários atrás para fazer os investimentos nas áreas respectivas, e temos a ENH, de facto, a pé coxinho, sem ter a devida alavancagem financeira para poder sentar-se à mesa e estar à vontade com os seus parceiros. Aquilo que nós sabemos é que quem custeia, digamos, as despesas da ENH são, inclusivamente, os seus parceiros, inclusivamente, e não é não é um financiamento de boa vontade. Digamos que há uma conta corrente que todos os meses ou todos os trimestres é atualizada, com esta expectativa de que quem está a emprestar dinheiro à ENH vai, a breve ou a médio trecho, ser ressarcido do dinheiro que entregou. Agora, a expectativa é que o responsável da ENH consiga, digamos, a engenharia e o modelo que alavanca a ENH. Infelizmente, Omar Mitá, tanto quanto sei, não conseguiu isso, e esse foi provavelmente o seu grande pecado à frente da ENH, não obstante compreendermos que a conjuntura económica, financeira, a posição de Moçambique nos mercados internacionais não é uma boa posição. Luísa Mek, tanto uma vice-ministra da Agricultura que quase que passou despercebida ali no Ministério, foi nomeada esta semana para diretor-geral do INGC. O que é que se pode esperar dela numa instituição sensível como esta? Bem, eu vi todas as críticas que são feitas à vice-ministra, mas é assim, a reputação desta senhora é de uma pessoa que fala pouco, que não aparece nas câmaras, mas é uma pessoa que vai ao terreno, que trabalha muito. Aliás, no Ministério era conhecido como a vice-ministra todo-terreno, ou seja, uma vice-ministra 4x4. Ora, quando na gíria falamos de alguém 4x4, não é um desprimor, é um elogio. Portanto, a minha expectativa é que Luísa Mek tenha um bom desempenho à frente do
do INGC e também penso que terá a tarefa facilitada porque o INGC é uma das poucas estruturas governamentais moçambicanas que tem uma boa equipa, uma equipa profissionalizada e uma equipa também com uma grande experiência no terreno. Portanto, o diretor do INGC não é um faz-tudo, é sobretudo um coordenador de uma equipa que já tem provas dadas no terreno, com as limitações que temos em estruturas desta natureza. Faltam barcos, faltam helicópteros, faltam aviões, faltam comunicações, mas penso que ela terá um bom desempenho e, sobretudo, terá a sua tarefa facilitada com a equipa que tem dentro do INGC. Muito bem, Lima, vamos observar o nosso intervalo, assim, caro ouvinte e telespectador, não saia daí, porque nós voltamos já já. Boa noite, estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. Vamos então retomar a conversa com Fernando Lima. Esta é uma semana que foi marcada tanto por estes ataques também em Cabo Delgado, dias depois do Presidente da República ter escalado a província. Bom, o Presidente foi visitar afetados pelas calamidades naturais, mas também passou por bases militares para encorajar as forças que estão estacionadas. Mas dias depois, os atacantes fizeram uma das maiores incursões de sempre em Kisanga. Lima, a situação em Cabo Delgado vai de mal a pior? Eu acho que sim, não tenho a mínima dúvida, e também os últimos ataques demonstram que quem está na ofensiva e quem tem a iniciativa operacional no terreno são os chamados insurgentes, jihadistas ou não, e não o exército moçambicano. Não só pela natureza dos ataques, pela envergadura dos ataques. Aliás, o presidente e comandante em chefe das Forças Armadas de Moçambique foi a Moeda, onde dias antes tinha havido um ataque muito grande num centro de treino militar. Um dos mais mortíferos. Exato. E depois, como que em resposta a essa visita, houve uma série de ataques, ou seja, na trajetória do conflito não é conhecido uma tal virulência em termos de ataques sucessivos em vários dias, com vários ataques no mesmo dia. Por outro lado, os ataques também até agora estavam circunscritos ao norte de Mamocomia. Ora, desta vez foram atacadas aldeias em Kisanga, foi atacado o posto de Bilibiza, e Bilibiza, em linha reta, está a 60 quilómetros de Pemba. Portanto, há claramente também uma progressão no terreno das forças em confronto com o governo de Moçambique. Relatos do terreno indicam que os atacantes terão chegado ao posto administrativo de Bilibiza cerca das 17 horas de quarta-feira e só teriam saído à madrugada de quinta-feira. A pergunta que se faz é: onde é que estavam os militares? Essa é uma explicação que o governo e, em particular, o Ministério da Defesa tem que explicar. Eu não tenho grande expectativa que vá acontecer esta explicação, uma vez que a estratégia habitual é apanharmos um bocado aqui, outro bocado ali, em intervenções, sobretudo em intervenções presidenciais, tentando explicar o fenómeno, às vezes através do Ministro da Defesa, às vezes através do comandante da polícia. E nem sempre os três relatos correspondem a uma fotografia muito fiel daquilo que está a acontecer. Mas
às vezes algumas declarações até acabam por ser infelizes, porque dá a impressão que quem está a fazer a guerra são os jornalistas e são os órgãos de comunicação social. Ora, uma das coisas que eu acho que o Ministério da Defesa até agora ainda não compreendeu é que nós estamos na era do telefone, do telefone móvel, do satélite, tudo em tempo real. Ora, por exemplo, só para dar um exemplo, no ataque a Bilibisa, a população de Bilibisa estava refugiada nas matas à volta de Bilibisa e ia contactando os familiares, dando conta daquilo. Portanto, isto é uma espécie de cidadão-repórter no terreno a acompanhar um ataque e a dar pormenores. Mal os rebeldes saíram dos sítios atacados, nas redes sociais apareceram imediatamente as fotografias dos saques e das casas queimadas, e um pouco mais tarde os danos que sofreu o centro agrário de Bilibisa. Portanto, não foi preciso mandar, por exemplo, há quase que como um decreto a proibir os jornalistas de visitar Cabo Delgado, nomeadamente as áreas afetadas. Mas os cidadãos todos os dias reportam e reportam com muitos pormenores, com fotografias, com relatos, com detalhes, e isso depois é reproduzido, e eu penso com um bom grau de fidelidade por órgãos de informação e também nas redes sociais. Então, aquilo que me parece é que as estruturas oficiais têm que um pouco dar resposta a este tipo de desafios, o que não tem acontecido até agora. E não é o facto de haver estas ameaças veladas e censura e crítica em relação àquilo que a comunicação social está a fazer, que isto vai desaparecer, porque no dia que qualquer órgão de informação não puder divulgar imagens ou comentar sobre isto, as próprias redes sociais se encarregarão de fazer esse trabalho. Uma incursão tão prolongada, quando digo tão prolongada, que levou o tempo que levou, das 17 à meia-noite, uma incursão a 60 quilómetros de Pemba, a capital provincial de Cabo Delgado. Essa não é uma incursão qualquer, Lima. Haverá, por parte dos atacantes, a intenção de deixar alguma mensagem ou nem por isso? Claramente que há uma mensagem, e a mensagem aponta para uma grande ineficácia das forças de defesa e segurança moçambicanas. Por exemplo, fala-se de bravura, heroicidade, disponibilidade das forças moçambicanas de defender o território. Mas, por exemplo, se Pemba, embora não seja Pemba onde estão concentrada a maioria das forças moçambicanas, é mais em Moeda e menos em Pemba. Não obstante, Pemba também tem um reduto importante de forças. Ora, por terra, Bilibisa ficará entre os 80 e os 100 quilómetros para se atingir. Estamos na época das chuvas, há maiores dificuldades. Mas isto significa que, por terra, o sítio atacado, os locais atacados estão a uma hora de viagem de locais onde é possível encontrar reforços. Ora, isto levanta grandes interrogações até para pessoas que não são especialistas em assuntos militares. A ideia de que os ataques em Cabo Delgado estão a acontecer numa zona localizada, lá no norte da província, como muitas vezes diz a polícia, parece que cai em terra. Claramente, e eu penso que
Bilibiza poderá marcar um virar de página ou uma nova página nas confrontações em Cabo Delgado, não só pela localização, pela proximidade da capital, pelo pânico que gera na população, porque exatamente a população em Pemba, e Pemba é uma capital que fica muito, muito a sul da província de Cabo Delgado, foi sempre esta ideia de que a guerra estava lá muito longe. Pois. Portanto, não tem nada a ver comigo. Ora, É um problema dos outros. avançando para sul, estando mais próxima de Pemba, sendo as pessoas envolvidas com mais proximidade da capital, isto não só há o elemento de pânico, mas também há o elemento de pressão. E claramente o governo de Moçambique, as suas forças armadas, a sua polícia estão sob enorme pressão e tensão para dar uma resposta adequada a esta situação. Mas nós, quando digo nós, o governo de Moçambique e as forças armadas de Moçambique estão, de algum modo, a assistir a uma progressão perigosa destes grupos armados. Se estamos recordados, começamos com ataques com katanas, com armas brancas, com arcos e flechas. Neste momento, já falamos da AK-47, de combates com armas semiautomáticas e até com a exibição de viaturas pertencentes ao governo capturadas como troféus. Ora, isto é muito, muito preocupante. Está a acontecer, portanto, de um grupo que em algum momento foi considerado como estando fragilizado, como estando encurralado pelas... Lima, será tempo ou não de o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança declarar estado de emergência, por exemplo, em Cabo Delgado, como defendem alguns setores? Bem, isso tem outro tipo de implicações, nomeadamente implicações políticas que os governos nunca gostam de assumir. E mais, havendo os interesses económicos que todos conhecemos na província de Cabo Delgado, ao ser declarado uma situação de emergência nesta província, isto manda uma mensagem, um sinal devastador para as companhias que ali estão estabelecidas. Ou seja, não é uma questão de que as companhias não sabem o que se está a passar. Elas, mais do que qualquer cidadão comum de Moçambique, estão muito, muito bem informadas sobre tudo o que se está a passar, no terreno, têm relatórios circunstanciados, detalhados sobre a situação no terreno. Esse não é o aspecto crucial. O aspecto crucial é a carga formal que transporta uma declaração desta natureza. Portanto, a minha perspectiva é que o governo, só numa situação in extremis, aqui fará uma declaração neste sentido. Nunca será uma atitude de ânimo leve. Muito bem, vamos avançar para o próximo tema, que tem a ver com este assunto que está a dominar tanto a atualidade nos últimos tempos, que é sobre o assassinato do ativista Anastácio Matavel, tanto por agentes da Polícia da República de Moçambique, uma semana depois do Savana ter avançado que esses agentes tinham sido promovidos. A polícia veio se explicar e basicamente diz que houve promoções, mas essas promoções logo a seguir foram revogadas. Como é que acompanhou esta reação da Polícia da República? Bem, em primeiro lugar, não tenho a mínima dúvida que uma revelação desta natureza foi um grande embaraço para a instituição policial. Isto
causou uma onda de choque na sociedade moçambicana, porque já tinha sido chocado com a evidência de que, afinal, os tais grupos que matam pessoas, afinal, são grupos institucionais. Ou seja, passou-se daquele diz-se do boato para uma evidência clara de que, afinal, estes grupos que atacam pessoas estão no seio das próprias forças de defesa e segurança. Foi o primeiro grande choque, embora há muito se suspeitasse que isto acontecia. O facto de estas pessoas estarem a ser recompensadas ainda criou maior choque. Isto é, digamos, a parte emocional. Agora, do ponto de vista administrativo, é normal e é admissível que isto possa acontecer. A máquina policial é uma máquina muito grande, é uma máquina muito burocrática, que se move lentamente e, portanto, as promoções dos efetivos começam a ser tratadas com muitos meses antes de serem efetivadas. Tanto quanto sei, sim, aparentemente há uma prática de vários anos em que, na altura de as promoções serem, digamos, efetivadas, faz-se uma triagem sobre as pessoas que foram propostas à promoção e que, neste percurso, tiveram problemas de natureza disciplinar, morreram, estão doentes, pronto, vários e também, digamos, sistematicamente são revogadas estas promoções. Se tomarmos a polícia de boa fé, eventualmente pode ser isto que tenha acontecido. Agora, a questão fica muito difícil, com os antecedentes que foram criados em relação a este caso, fica muito difícil uma pessoa dar imediatamente essa credibilidade. Mas, infelizmente, a nossa polícia não é uma instituição em que os moçambicanos acreditem a 100%. Estamos a falar dos esquadrões da morte, mas também podemos falar, por exemplo, do raptos. Há muita gente que acredita que a central do raptos parte, ou seja, é uma entidade residente dentro da instituição polícia. Ou seja, mais uma vez, uma instituição como a polícia tem que ter sensibilidade extrema em relação a coisas desta natureza. Por exemplo, todo este desmentido teve uma natureza reativa, ou seja, a polícia não veio a terreno tentar, digamos, contornar este fenómeno, tentando dar uma explicação. Não, deixou adensar o mistério, as suposições, as explicações. Até ser procurada pela imprensa. Mas, no princípio da semana, por exemplo, dizia-se, e a polícia que criou esta situação, de que não havia o briefing semanal, porque a polícia ainda estava a tentar encontrar a explicação para o problema. Assim, mesmo que isto não seja verdade, às vezes o que parece e, portanto, a polícia não se pode lamentar que tem uma má imprensa, que os jornalistas estão contra, que não compreendem, que são forças, digamos, que não têm um espírito construtivo. Não. A polícia também tem que criar as suas próprias narrativas com credibilidade. É assim,
eu posso reconhecer um avanço muito grande na polícia, por exemplo, isto de ter porta-voz nacional, porta-voz provincial, pessoas com o mínimo de treinamento, com caras simpáticas, isso. Mas isso não é tudo. É um avanço, mas não é tudo. E muitas vezes, quando chega a estes fenómenos cruciais, como é este caso, muito melindroso, muito penalizante para a instituição polícia, a polícia não esteve à altura de dar a melhor explicação sobre o que aconteceu. Há um dado interessante que salta à vista aqui nesta reação, que são as contradições, tanto que são pelo porta-voz do Comando Geral em relação aos timings da revogação destes despachos. Numa primeira fase ele diz que os despachos foram revogados entre 3 a 4 horas depois, mais tarde diz que entre 3 a 4 dias, mas, portanto, esta é a reação que dá ao Savana. Mas numa outra reação ao Canal de Moçambique, diz que essas revogações aconteceram 24 horas depois. O que é que lhe sugerem estas contradições? Bem, Armando, são detalhes, mas são detalhes, mais uma vez, perigosos e que levam a suspeições, a outras interrogações. E, portanto, um porta-voz da polícia, o comandante Maduman, devia estar e tinha a obrigação de estar muito melhor preparado para não entrar nestas pequenas contradições, porque isso não fica um problema pessoal, fica um problema para a sua instituição, porque adensa suspeições em relação àquilo que de facto aconteceu. Muito bem, vamos avançar para o último tema eleito para esta noite. Coronavírus é o nome, portanto, deste vírus, passa a redundância, que está a colocar o mundo inteiro em alerta. Este vírus está a sacudir tanto a China, que já foi declarado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como uma emergência de saúde pública internacional. Vamos olhar para isto, Lima, partindo de nós mesmos. Até que ponto é que Moçambique estará preparado para controlar uma eventual eclosão de coronavírus? Bem, se eu olhar e seguir atentamente aquilo que as autoridades moçambicanas têm dito, nestas circunstâncias e em outras circunstâncias anteriores, penso que há o mínimo de preparação e trabalho de casa feito para enfrentar a crise, nomeadamente criação de equipas especializadas, seleção de sítios e de locais de isolamento dentro das instalações sanitárias para a eventualidade de terem que ser recolhidos pacientes. Portanto, teoricamente, foram dadas as respostas adequadas. Agora, Moçambique é um país particularmente vulnerável e outra questão também muito importante que é preciso ter em conta: o vírus ainda não chegou ao seu ponto crítico de alastramento, ou seja, ainda terão que passar mais 7 dias para nós chegarmos ao pico da propagação do vírus. Porquê que Moçambique é muito vulnerável? Porque é um país que tem uma grande cooperação com a China, temos um grande movimento de fronteiras com a China, de moçambicanos que vão à China e vêm da China, e depois temos um problema mais grave, que são as nossas fronteiras. É assim, eu sou detectado com uma febrezinha na fronteira, dou ali um saguate à pessoa que me está a pôr o termómetro e passo. Ora, a pessoa que está a fazer isso, ou a pessoa que se deixa subornar e que consente este facilitismo, nem percebe a dimensão da monstruosidade que está a cometer ao deixar passar uma pessoa que eventualmente poderá vir a infectar dezenas de outras pessoas. Portanto, aí é que me parece a nossa maior
vulnerabilidade, ou seja, numa cadeia de pessoas envolvidas neste problema e no enfrentamento do problema, haver falhas perigosíssimas em relação à detecção. Nós conhecemos, eu chego na fronteira, não tenho a minha vacina de febre amarela, basta levantar a voz, o enfermeiro deixa-me logo passar e não tenho o carimbo no meu certificado de vacinas. Como é que vê a assistência ou a atenção que Moçambique dá aos moçambicanos na China? Eu penso que está a haver algum alarmismo em relação a isso. As pessoas que têm aparecido na média são pessoas privilegiadas, no sentido, não é que são ricos, são privilegiadas no sentido que sabem manusear as redes sociais, sabem manusear a comunicação, sabem, digamos, orientar a comunicação nos seus próprios interesses. Tanto quanto eu sei, há uma assistência mínima à comunidade moçambicana, há contactos e quando eu digo a comunidade moçambicana, estou a falar da comunidade institucionalizada, ou seja, sobretudo aqueles moçambicanos que estão a estudar, que estão a trabalhar, que estão em estágios na China, não a pessoa que foi fazer compras de materiais de construção. Essa pessoa não tem quer-me parecer que não tem qualquer apoio. Não deixou de ser viral nas redes sociais a imagem da embaixadora Maria Gustava, que, como se diz nas redes sociais, ao invés de estar a comandar as operações na China, está em Maputo, a partir de onde dá o ponto de situação, tanto de um vírus que está a acontecer a milhares de quilómetros. Não fica bem, mais uma vez, às vezes aquilo que parece é. Por exemplo, eu poderia dizer, bem, mas será que a embaixadora não tem outros funcionários na embaixada? Mas aquilo que os moçambicanos estão a constatar é o general não está no posto de combate. Tem lá os coronéis e os sargentos, mas o general não está lá. Mas será que o general, dadas as circunstâncias, inclusivamente pode voltar ao teatro de operações? É que há todos estes problemas e barreiras para que pessoas também se façam de novo à China. O movimento é sair da China, não regressar à China. Portanto, digamos que a embaixadora foi um bocadinho apanhada em contrapé em relação a esta situação. Lima, muito obrigado. Nosso tempo já esgotou. Assim, caro ouvinte e telespectador, é sempre um prazer enorme trabalhar para si. Ficamos, então, com a promessa de voltarmos aqui a 7 dias para mais um programa Os Pontos de Fernando Lima. Assim que nos acompanha via rádio, eu sou Armando Nhantumba. André dos Santos esteve na assistência técnica. Boa noite, até a próxima. Os Pontos de Fernando Lima.